Muito bem, olha, gente, o Maranhão deve receber quase 2 bilhões para enfrentar os efeitos da crise causada pelo novo coronavírus. Olha, a liberação dos recursos está prevista no projeto de lei complementar que vai prestar auxílio financeiro de 125 bilhões a estados e municípios para combater a pandemia. O texto ele foi aprovado pelo Senado Federal em uma sessão remota presidida pelo senador Everton. O valor inclui repassos diretos de 60 bilhões para governadores e prefeitos e também a suspensão de dívidas. Foram 79 votos favoráveis e 1 voto contrário. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados. Na prática, o que isso representa, né? Que os municípios possuem recursos para atuação no combate e também para medidas de contenção aí do avanço, da proliferação desse vírus em todo o nosso estado. Mas ao vivo a gente conversa agora com o senador Everton para então entender muito mais sobre esta decisão e os efeitos dessa decisão, não só para o nosso Maranhão, mas também para todos os municípios desse nosso Maranhão, que a gente costuma dizer aqui que territorialmente falando é gigantesco. E os municípios, por exemplo, como São José de Ribamar, que é considerado o terceiro maior do estado, recebe recursos, já recebeu. E aí não justifica o caos que está sendo gerado por lá e serve, inclusive, para que os outros municípios possam fazer, então, o seu dever de casa. Ao vivo comigo agora o senador. Muito boa tarde, senador. Uma vitória que a gente recebe e até uma respiração maior para esses municípios. Boa tarde, Kate, Almeida. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Hora D. Eu quero aqui, primeiro, me solidarizar com todas as famílias que tiveram seus entes, seus parentes, infelizmente infectados por esse vírus que tem atormentado toda a população mundial e tirado milhares de vidas. No Maranhão, até os números oficiais de ontem, já eram 249 pessoas que perderam a vida por conta do Covid-19 e quase 4.277 pessoas, quase 5.000, pessoas confirmadas com o Covid-19. Então, começando com a solidariedade aqui prestada, eu não tinha outro caminho para dar a minha contribuição como um agente público eleito pelo povo democraticamente, de dar também a minha parcela de contribuição. E qual é a parcela que o senador Everton está dando neste momento? Eu, desde quando começou a quarentena, eu tenho participado diretamente, ajudando a secretariar a mesa, porque eu faço parte da mesa do Senado, eu sou o segundo suplente da atual composição da mesa diretora. Eu fiz questão de me escalar, de me colocar à disposição do presidente. Naquele momento era a Anastasia, senador Anastasia, por conta do presidente Davi também ter testado positivo ao Covid-19, e logo, depois de 15 dias, o presidente Davi, já totalmente recuperado e restabelecido, continuou tocando a pauta do Congresso. E eu fiquei secretariando, por ser um dos membros da mesa mais jovem, e aí eu me coloquei totalmente à disposição para estar dentro das sessões, participando diretamente para ajudar a aprovar e a dar encaminhamento, vazão às demandas do Poder Executivo e da sociedade para ajudar a enfrentar essa grande crise, essa pandemia que nós temos instalada no nosso país. E com isso gera, claro, a crise econômica. Esse projeto que nós presidimos a sessão no sábado passado, ele foi muito importante para ajudar, para auxiliar os estados e os municípios nesse momento de falta de arrecadação por razões óbvias. O comércio está parado, as empresas também, apenas esses serviços essenciais estão funcionando. São Luís e a região metropolitana já entra com um outro agravante, que a partir de amanhã um lockdown declarado pela Justiça, e não cabe outro caminho a não ser cumprir essa determinação. E é óbvio que nós precisamos nos conscientizar, porque a maior arma que cada cidadão pode ter para enfrentar este momento é o isolamento domiciliar, é o isolamento social, é cada um fazendo sua parte para que esse vírus ele não se prolifere da forma como está sendo, infelizmente, proliferado, principalmente já nas comunidades mais carentes do nosso estado e do Brasil. Então, esse recurso, Kate, ele vai ser votado hoje na Câmara. Eu terminei neste momento uma reunião com a Executiva
iniciativa nacional de vários partidos da oposição, do campo de oposição. Eu relatei para eles o que foi votado no Senado. Só tivemos uma derrota que, claro, infelizmente é uma perca, mas não tinha muito o que fazer, porque nós não tínhamos votos para poder derrubar. E se não votasse o projeto, também os municípios e os estados já iam ficar sem dinheiro para o mês que vem pagar a folha em dia, e isso é um problema sério, né? Que é a questão dos servidores públicos. Infelizmente, a parte que trata do congelamento do salário de 1 ano e meio, porque é importante as pessoas saberem que o governo queria na contrapartida dos governos era a redução do salário do servidor de 25%. E nós botamos o pé na parede, tenho batido fortemente contra isso, porque nós sabemos que o caminho para ajudar a enfrentar esse problema tem que começar pelos grandes. Eu sou o autor da lei que trata sobre o aumento da taxação dos bancos. Hoje os bancos pagam 20% da contribuição social sobre o lucro líquido deles, dos bancos. E nós estamos pedindo para que durante a pandemia vá para 50%. Por quê? Porque banqueiro já ganha horrores de dinheiro, são bilhões de reais por ano, de lucro em cima dos seus rentistas, em cima da sociedade. E aí chega no momento desse, agora o trabalhador, o servidor público, ele que mais uma vez, sempre ele que paga o pato, lá na Previdência ele já foi duramente golpeado e agora novamente com esse congelamento de salário. Então só não podemos comemorar 100% do projeto, porque infelizmente esse 1 ano e meio o servidor vai ter o seu salário congelado. Mas também, importante lembrar, ele não vai ser reduzido, nós não deixamos reduzir. E os profissionais da segurança pública e da saúde, deu para se avançar. Durante a pandemia, os que estiverem atuando e trabalhando nela, no combate a ela, vão ter direito, sim, a seus subsídios, vão ter direito a gratificações e compensações durante a vigência dessa crise, né? Então, ainda deu para se livrar dessa malvadeza do governo, da forma como foi colocada, os profissionais da segurança pública e os profissionais da área da saúde. E tentamos muito, infelizmente, não conseguimos incluir os da assistência social, porque são fundamentais os profissionais da limpeza. Porque você fala de combate à Covid, os profissionais da limpeza e da assistência também estão sendo muito importantes nesse enfrentamento. Mas, infelizmente, não se pode tudo, né? Então a gente teve essa perca, Kate. A outra coisa que é importante as pessoas saberem é que, logo aprovando hoje na Câmara, o presidente Davi já anunciou, os municípios já começam a receber esse recurso. Só o estado do Maranhão nós vamos ter 1 bilhão 890 milhões de reais, tá? 890 milhões de reais para o enfrentamento ao Covid. E como é que vai ser a composição desse recurso? Uma parte dele vai direto para os municípios, outra parte vai direto para o estado. E uma outra parte não é que vai, ela deixa de sair, que é justamente na suspensão do pagamento de parcelas da dívida até o mês de dezembro. Então, essa composição toda estima-se mais ou menos esse valor de 1 bilhão 800 e poucos milhões de reais. Então, a lista da estimativa desses valores, eu já vou publicar agora, eu vou pedir para a minha assessoria já providenciar na minha rede social a lista atualizada com a expectativa de valor de quanto que cada cidade vai receber. É importante a população ter esse acesso. Então, as pessoas que quiserem saber, meu município vai receber quanto já a partir de agora até o final da crise. Então, o valor total da crise não, desses 4 meses que nós aprovamos o projeto. Então, esse valor eu vou colocar já para que cada cidadão tenha acesso, pode acessar as redes sociais do senador Everton e vamos compartilhar para toda a imprensa, para que todo mundo saiba quanto que cada município vai receber para ajudar no enfrentamento da crise e, claro, também ajudar aí a manter os serviços essenciais. Senador, dentro dessa fala que o senhor estabelece, né, a destinação desse recurso, que é de extrema importância num momento como esse, a gente acompanha os cenários e aí a sobrecarga para o Estado fica muito complicada também. Então chega num momento crucial essa destinação de valores, de recursos exatamente para cada município. Eu considero também muito importante a vigilância da população com relação a essa destinação dos recursos, uma vez que a gente sabe que existem municípios populosos e que precisam de fato enxergar a aplicação desse recurso. É muito importante o que você está falando.
não dá, e aí eu conversei com a Federação dos Prefeitos, o presidente Erlânio Xavier, com todos os seus diretores, e eles sabem que o Everton é um senador municipalista. Agora, nós não podemos deixar a conta sozinho na mão de um. Tá? Nós temos visto que o governador Flávio Dino tem se empenhado, tem feito aí para enfrentar com seriedade desde o início essa crise. Agora, caiu esse dinheiro, nós temos que saber quantos leitos São Luís vai aumentar de UTI, como é que ele está fazendo esse enfrentamento, como é que Paço do Lumiar está fazendo, como é que São José de Ribamar está fazendo, como é que os 217 municípios estão fazendo. Por quê? Porque todos também estão recebendo. Então não é justo que na hora que o paciente adoece, aí bota dentro da ambulância e joga para o Estado resolver sozinho. Né? Eu estou dizendo isso porque hoje mesmo eu conversei com o prefeito de interior. Amigo, você está reclamando do recurso? Quantas UTIs você montou aí? Porque não sei o quê. Então, vamos com calma. Por quê? Porque na hora que o paciente lá no município X adoece, se adoecer um paciente agora lá em Cajari, a prefeitura lá não tem nenhum leito de UTI. Ela vai ter que mandar para um hospital regional, para o Estado assumir, vai cair na conta de quem? Do governo do Estado. Mas ele que cuida da média e alta complexidade. Tudo bem. Mas na hora de dividir o recurso, os prefeitos também, com toda a legitimidade, precisam para manter o seu serviço. O que eu estou falando, Kate, é que agora não é hora de divisão, é hora de união. Nós temos que somar forças, todos, e não esperem só o poder público resolver. A sociedade tem a maior arma para resolver esse problema, que é o isolamento. E que, infelizmente, muita gente não respeita. Você olha aí imagens nos bairros, e no interior, as pessoas não estão nem aí dando de ombro para esse assunto, achando que isso é uma brincadeira. E, na verdade, não é. E temos que entender e levar a sério, porque pessoas, infelizmente, estão sendo enterradas e não estão tendo direito sequer de despedir dos seus entes, tá? Porque a pessoa que morre confirmada, ele não pode fazer velório, não pode, só pode 2, 3 no máximo lá para perto do caixão na hora lá de enterrar. Então, olha a dor que não é de um parente que está perdendo, de um amigo que está perdendo um conhecido com essa doença terrível que infelizmente ainda não tem aqui. E eu falava aqui, senador, que todos nós precisamos realmente fazer o nosso papel, o poder público fazendo a sua parte, a sociedade fazendo a sua e largar de estar colocando essa conta gigantesca nas costas de Deus, porque ainda tem gente que diz assim, mas Deus vai ajudar, ajuda, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Fazer sua nessa parte, divisão. É verdade. Apesar de hoje no Brasil nós sermos um dos poucos países do mundo onde o seu líder principal, porque o país hoje nessa crise era para estar todo mundo unido, o presidente da República era para estar falando a mesma linguagem que todos os presidentes do mundo estão fazendo, que a comunidade científica está fazendo, que a comunidade médica está fazendo. Se um momento de saúde, você está com problema de saúde, você vai procurar um médico. Se você quer jogar bola e você quer fazer lá um esporte, você vai procurar um treinador esportivo. Né? Para cada momento você quer aprender a tocar um violão, você vai procurar um professor de violão. Então, para cada momento tem um profissional. Este momento de saúde pública, nós temos que ouvir os profissionais da saúde. E eles estão dizendo, tem que ir para o isolamento. Então, assim, essa conexão que ainda falta, infelizmente, do presidente tem confundido a cabeça das pessoas. Hoje tem muita gente que ainda diz assim, porque o presidente está dizendo que pode, então é perseguição e querem derrubá-lo. E é uma gripezinha, né? Desculpa o termo, eu peço desculpa, mas é uma tremenda de uma imbecilidade. Tá? As pessoas, uma altura dessa do campeonato, pensar que a gente está em campanha. Tá? Isso não é campanha, isso não é eleição. Se tem uma coisa que nós fizemos aqui no Senado, por exemplo, foi ajudar o presidente Bolsonaro a votar os projetos que ele disse que eram importantes para o Brasil. Claro que eu não votei a previdência dele, eu não votei vários outros projetos que eram ruins. Agora, projetos que são importantes, nós deixamos votar. Por quê? Porque nós compreendemos que ele ganhou a eleição. E eleição, você respeita a Constituição. Quem ganha é que governa. Lá na campanha, em 2022, depois da convenção, é que nós vamos discutir a eleição. Aí sim, nós vamos falar se o plano de governo dele ele executou ou não, se nós concordamos ou não com as políticas que ele fez. Então, infelizmente, é isso que as pessoas têm que compreender. Agora não é hora de discutir a eleição dele, agora é hora de discutir a solução que o Brasil vai ter que achar. Porque depois dessa crise da Covid-19, nós temos uma outra mais terrível, que é a crise do desemprego, é a crise econômica. Kate, na hora que terminou o ano passado, não tinha crise ainda no Brasil da Covid-19. O PIB do Brasil foi chamado de PIBinho, 1%, 1,2%. Não aumentou nada, a indústria foi terrivelmente abalada. Tivemos uma sobrevida no emprego
foi ainda com o comércio, com os serviços e com o agronegócio. E, infelizmente, a agricultura familiar está aí destroçada, entendeu? Eles não estão fazendo nenhum tipo de investimento, principalmente na questão da assistência técnica. Nós não podemos esquecer que antes de começar essa crise ainda tínhamos 12 milhões de desempregados. Estima-se que depois dessa crise vão ser mais de 25 milhões de desempregados. É gente que vai ter toda a rotina, toda a sua vida modificada. Por quê? Porque sem um emprego você perde uma coisa chamada dignidade. É o pai de família ou a mãe que, infelizmente, sem o seu salário certo no mês, não vai poder botar comida dentro de casa. Isso vai aumentar a violência, vai aumentar ainda mais o apartheid social que a gente está vivendo. Então, isso é muito sério. Vamos nos unir, porque a gente precisa passar por isso e por esse enfrentamento. Ou seja, né, outros problemas virão. Senador, a gente está ao vivo, não só para toda a região metropolitana, mas também região Tocantina, região dos Cocais. A gente está conversando com o senador Everton, conversando sobre a destinação desses recursos para os municípios, na ordem de quase 2 bilhões de reais. Senador, queria que nessa sua fala, nessa sua última fala em razão do tempo, eu queria que o senhor mandasse uma mensagem de esperança para as pessoas, sobretudo em todo o nosso Maranhão. A gente está entrando aí em diversas regiões Tocantina e também região dos Cocais nesse momento. Olha, minha querida região Tocantina, Imperatriz, agora nós temos dezenas de casos. A cidade está, assim como dezenas do Maranhão e São Luís, estão destruídas com essa forte chuva que nós tivemos esse ano. Maior que todas as outras, e isso também ajudou a impactar ainda mais um momento difícil dessas cidades. Eu tenho, assim, não só a solidariedade total, mas eu tenho trabalhado muito, acreditem, minha gente, me empenhado muito aqui em Brasília. Muita gente disse, rapaz, sai disso, vai para tua casa, te isola e tudo. Eu disse, olha, quem puder se isolar, fique isolado. Agora, eu não posso chegar aqui no momento difícil que o Brasil está precisando, que o Maranhão está precisando, e eu ficar em casa isolado. Eu tinha que fazer e tenho que fazer a minha parte. E eu resolvi ficar aqui dentro, indo todo dia para o Senado Federal, ajudando nas sessões justamente para aprovar essas medidas que estão acontecendo agora na prática. Eu fui o relator da calamidade pública, do decreto que reconheceu a calamidade pública no Brasil. Com esse decreto, se permitiu votar, por exemplo, o auxílio emergencial. O trabalhador hoje, o autônomo que está podendo ter essa ajuda financeira de R$600, foi graças a esses projetos que nós estamos trabalhando aqui para fazer acontecer. Os prefeitos e os governadores que vão receber esse recurso a partir de agora, de 15 de maio, também é graças a esse trabalho que estamos fazendo aqui. Eu tive a honrosa missão de presidir essa sessão. Tanto que a Kate falou aí no início do programa, 79 a favor, 1 contra. O Senado tem 81 senadores. Então, 80 votaram e o senador Everton que estava presidindo, porque o presidente não vota durante a sessão. Então, foi unânime, todos praticamente votaram sim, justamente não era contra A ou B, ou por conta de uma derrota ou outra que tivemos durante o debate e a discussão, mas é a favor de ter dinheiro nos municípios para pagar a folha, para poder pagar os serviços essenciais e a gente não colapsar o sistema de uma vez por todas. Então, eu sei que o trabalho é grande e vamos fazer cada um a sua parte. Eu estou fazendo a minha aqui, como os deputados têm feito as partes deles, os federais, os estaduais. Tenho certeza que a Câmara de São Luís eu tenho acompanhado e quero aqui parabenizar o vereador Osmar, que é o presidente da Câmara, junto com todos os vereadores de São Luís, que estão cada um da sua forma dando a sua contribuição, assim como o presidente Otelino, com os deputados estaduais. Né? Pedir ainda mais o engajamento do nosso prefeito, querido amigo Edivaldo Holanda, com o governo do estado para unir mais forças, chamar os prefeitos da região metropolitana e é isso, dar as mãos para a gente poder passar essa situação difícil que nós estamos vivendo. E é exatamente isso que a gente precisa, viu, senador? Pessoas de bastidores, de consciência e que possam estar ali, né, fomentando essa mesma consciência que é em prol de todos nós da União. Queria lhe agradecer mais uma vez, estar com a gente aqui. Kate. Oi, pois não. Se você me permite, sim. Eu queria dar mais uma informação importante. Sim. No meio dessa crise toda, dessa confusão, nós destinamos nossas emendas que estão chegando nos municípios, eu tenho feito a divulgação, coloquei da minha parte de emenda de bancada 5 milhões para aquisição de reais, 5 milhões de reais para aquisição de viaturas
blindadas para ajudar nos grupos de operações especiais do Estado, para justamente evitar, tentar fazer esse enfrentamento à criminalidade que assalta banco, que toca o horror aí no interior para justamente desabastecer e fechar essas agências. Então eles precisam estar estruturados. E destinei R$ 1 milhão, e eu tive a notícia agora que caiu na conta da Prefeitura, porque não pode ser direto. Tem que mandar para a Prefeitura de São Luís, para a Prefeitura de São Luís providenciar o convênio com a Aldenora Belo, né, para ajudar no combate ao câncer. As pessoas que não têm condição vão para a Aldenora Belo e lá tem um excelente trabalho que todo ano eu ajudo. Então, a minha emenda desse ano eu destinei, Kate, R$ 1 milhão, já está na conta da Prefeitura de São Luís. Eu liguei agora há pouco para o secretário Lula, ele me falou que tem uma certa burocracia, mas eu faço até esse apelo aqui a ele, toda a equipe do governo, que o principal já tem, que é o dinheiro na conta. Sim. Então, que vença essa burocracia e pague logo a Aldenora Belo para que eles possam trabalhar e continuar salvando vidas. E a gente sabe que são tantos outros problemas que precisam ser enfrentados, né? E ali estão todos caminhando nessa mesma direção, mas isso chama, gente, articulação, né? É a coisa de querer, de fato, fazer e fazer acontecer. Senador, muito obrigada, tá? Mais uma vez por estar com a gente aqui ao vivo. Região Tocantina, Cocais, todo mundo aqui, então, entendendo o que está acontecendo nesse cenário a partir de agora e também vigiando, né, os seus municípios. Queria que o senhor retornasse com a gente com outras informações tão importantes como essa, tá, senador? Semana que vem eu queria, se você permitir o espaço, para a gente atualizar sobre essas nossas estradas federais, que está uma vergonha, tá? Eles prometeram, com contratos emergenciais, fazer uma recuperação, principalmente da BR-135. Tem as nossas emendas da bancada, que é para projetos de duplicação, e está andando muito lento. Então, eu pedi uma audiência essa semana com o ministro Tarcísio e iremos para cima para a gente poder tentar, junto com a bancada, mobilizar aí o governo federal para resolver esse problema das nossas estradas, que realmente estão intrafegáveis e nós não temos mais nem o que dizer. Muito bem, então na semana que vem a gente aguarda a sua fala aqui sobre essa situação que também é importante. Afinal de contas, a gente fala de mobilidade. Muito obrigada, tá, senador? Um abraço a todos os telespectadores do Hora D, de todas as regiões, e mais uma vez a minha solidariedade total às famílias e às pessoas que estão sendo afetadas diretamente. Você imagine só o turismo do Maranhão, né? O potencial que a gente tem. Em junho agora teríamos aí com milhares de turistas visitando o nosso querido São João. Dali tem a oportunidade para ir para os Lençóis Maranhenses, que eu amo, adoro e divulgo onde eu posso. As cachoeiras nossas do sul do Maranhão. Então, infelizmente, tudo parado e com isso gerando desemprego e uma falta de circulação de dinheiro que só traz dificuldades. Verdade. Muito bem, está aí o senador conversando com a gente ao vivo, né? E conversando longamente para trazer exatamente todas essas explicações que a gente precisa, né? Você que tem casa, de olho, né? Os municípios vão precisar fazer seu deverzinho de casa, afinal de contas, tem que cuidar da sua população. Não dá para assumir uma conta sozinho, né? 12 horas e 56 minutinhos, vou para o intervalo, já já a gente volta com mais um pedacinho da fala, da entrevista do governador, exatamente agora, anunciando todas essas medidas com relação, inclusive, a esse novo protocolo que vai ser adotado e também a oferta de leitos aqui em todo o nosso estado. É um minutinho, tá? E também volto falando sobre a dor de quem realmente precisa, a partir de agora, lidar com a saudade. Eu estou falando de quem está perdendo as pessoas que ama, está perdendo essa batalha.